Ela humilhava todo mundo que trabalhava para ela. Até que uma empregada descobriu seus segredos mais sujos e decidiu que era hora de mostrar quem ela realmente era. Era quinta-feira de manhã quando Carla Santos pisou pela primeira vez no mármore polido da mansão Castilho, suas mãos tremendo enquanto segurava a mala de roupas baratas que havia comprado especialmente para aquele emprego. Ela precisava daquele trabalho mais do que precisava de ar. 3 filhos pequenos em casa, aluguel atrasado e geladeira vazia não deixavam espaço para orgulho ou hesitação. Helena Castilho desceu a escadaria curva, como uma rainha descendo ao encontro de seus súditos. 58 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas feitas, roupas que custavam mais que o salário anual de Carla. Mas havia algo nos olhos dela que fez o estômago da nova empregada se contrair. Não era apenas frieza. Era uma crueldade calculada, como se Helena sentisse prazer em saber que tinha poder sobre outras pessoas. Então você é a nova, Helena disse, parando a 2 metros de distância, os olhos percorrendo Carla de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto. Não é exatamente o que eu esperava. Carla engoliu em seco. Senhora Castilho, eu estou muito grata pela oportunidade. Prometo que não vai se arrepender. Veremos. Helena sorriu, mas foi um sorriso sem calor. Berenice, venha aqui explicar as regras para ela. Berenice apareceu da cozinha, uma mulher de 50 anos que trabalhava na casa há mais de uma década. Ela tinha o olhar cansado de quem aprendeu a sobreviver mantendo a cabeça baixa, mas quando olhou para Carla, havia compaixão nos olhos. Primeira regra. Helena continuou caminhando em círculos ao redor de Carla como um predador. Você não fala comigo a menos que eu fale com você primeiro. Segunda regra. Se quebrar qualquer coisa, vai sair do seu salário. Terceira regra. Se eu não gostar da forma como você limpa, faz de novo até ficar do jeito que eu quero. Berenice fez uma careta discreta, mas não disse nada. Carla assentiu, tentando manter a compostura. E a regra mais importante. Helena parou na frente de Carla, tão perto que ela podia sentir o perfume caro misturado com algo que parecia azedume. Você vai aprender rapidinho qual é o seu lugar aqui. Não somos amigas. Não somos iguais. Você trabalha para mim. Eu não trabalho para você. Foi nesse momento que Marina Silva apareceu na entrada do salão. 32 anos, altura mediana, cabelos castanhos presos em um coque simples, roupas modestas, mas impecavelmente limpas. Ela tinha chegado na semana anterior para assumir o cargo de governanta, e havia algo nela que incomodava Helena profundamente. Talvez fosse a forma como Marina mantinha a cabeça erguida, ou como ela olhava diretamente nos olhos das pessoas quando falava. Com licença, senhora Castilho, Marina disse, aproximando-se com um pequeno caderno na mão. Preciso confirmar o menu para o almoço de hoje. O senhor Castilho mencionou que teria um convidado importante. Helena se virou para Marina com uma expressão irritada. Eu estava ocupada ensinando as regras básicas de civilidade para nossa nova funcionária. Marina olhou para Carla e deu um pequeno sorriso encorajador. Carla, não é? Bem-vinda. Tenho certeza de que você vai se adaptar bem aqui. O comentário foi simples, mas havia algo na forma como Marina falou que fez Helena se irritar ainda mais. Era como se ela estivesse, sutilmente, contradizendo a atmosfera de intimidação que Helena estava tentando criar. 2 horas depois, durante o almoço, Helena decidiu fazer uma demonstração de poder. Ela havia convidado 2 amigas da alta sociedade para um almoço íntimo, e Carla estava servindo o vinho quando Helena fez um movimento brusco com o braço, derrubando a taça propositalmente na toalha de linho branco. Ai, que desastre! Helena exclamou teatralmente, olhando para as amigas com uma expressão de desculpas falsas. Viu só que tipo de pessoal a gente tem que aturar hoje em dia? As amigas riram constrangidas, claramente desconfortáveis com a situação, mas sem coragem de contradizer Helena em sua própria casa. Carla, Helena disse, a voz doce como mel envenenado. Limpe essa bagunça. E da próxima vez, tente ser mais cuidadosa. Carla sabia que não tinha sido culpa dela, mas também sabia que não podia contradizer a patroa na frente de visitas. Ela se abaixou para limpar o vinho, mas Helena não tinha terminado. Não, não assim. De joelhos. Quero que limpe direito. O silêncio na sala ficou pesado.
As duas convidadas evitaram olhar para Carla, claramente constrangidas. Berenice apareceu na porta da sala de jantar com uma expressão de horror mal disfarçada. E Carla, humilhada mas desesperada para manter o emprego, se ajoelhou no chão de mármore frio e começou a limpar a mancha de vinho. Foi quando Marina apareceu na porta com uma bandeja. Senhora Castilho, trouxe o pano especial para manchas de vinho. Ela disse calmamente, como se a situação fosse completamente normal. E já providenciei uma toalha limpa para substituir esta. Marina se aproximou de Carla e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Deixe-me ajudar você com isso, Carla. Manchas de vinho são complicadas mesmo. A simplicidade do gesto foi devastadora. Não havia drama. Não havia confronto direto. Apenas uma pessoa ajudando outra com naturalidade. Mas o impacto foi imenso. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Eu não pedi sua ajuda, Marina. Helena disse, a voz carregada de veneno. Claro que não, senhora. Apenas achei que seria mais eficiente resolver a situação rapidamente para que a senhora e suas convidadas pudessem continuar o almoço sem interrupções. Marina falou com um tom de voz perfeitamente respeitoso, mas havia algo por trás das palavras que fez Helena perceber que estava sendo sutilmente desafiada. E o pior era que ela não conseguia apontar exatamente o que havia de errado na atitude de Marina. As convidadas de Helena pareciam aliviadas com a intervenção de Marina. Uma delas, Margarete Souza, esposa de um empresário importante, até sorriu para Marina com aprovação. Que eficiência, comentou Margarete. É difícil encontrar funcionários tão bem treinados hoje em dia. Helena sentiu o sangue ferver. Seu plano de humilhar Carla na frente das amigas tinha sido completamente desfeito pela intervenção calma e profissional de Marina. E pior ainda, Marina tinha conseguido fazer isso sem desrespeitá-la diretamente, o que tornava impossível para Helena reclamar sem parecer pequena e mesquinha. Depois que as convidadas foram embora, Helena subiu para seu quarto e ficou olhando pela janela que dava vista para os jardins da propriedade. Ela não conseguia tirar Marina da cabeça. Havia algo na nova governanta que a incomodava profundamente, mas ela não conseguia identificar exatamente o que era. Marina não era como as outras empregadas que Helena estava acostumada a contratar. A maioria delas chegava já derrotada pela vida, desesperadas por trabalho, dispostas a aceitar qualquer humilhação em troca de um salário. Mas Marina era diferente. Ela fazia seu trabalho perfeitamente, nunca desobedecia ordens diretas. Sempre mantinha um tom respeitoso, mas havia uma dignidade nela que não podia ser quebrada, uma confiança silenciosa que fazia Helena se sentir ameaçada. Helena tinha construído sua vida inteira em cima da capacidade de fazer outras pessoas se sentirem pequenas. Era isso que lhe dava prazer. Era isso que confirmava sua posição superior na hierarquia social que ela tanto valorizava. Mas com Marina, suas táticas habituais não funcionavam. Durante a tarde, Helena decidiu fazer um teste. Ela desceu para a cozinha, onde Marina estava organizando o menu da semana com Berenice. Marina, preciso que você lave todas as cortinas da sala de estar hoje. À mão. Não quero que use a máquina. Era uma tarefa que levaria horas para ser concluída, e as cortinas nem precisavam ser lavadas. Era pura maldade gratuita. Marina olhou para Helena por um momento, e Helena teve a estranha sensação de que estava sendo analisada, como se Marina estivesse olhando diretamente através de sua máscara social e vendo algo que ela preferia manter escondido. Claro, senhora Castilho. Vou providenciar isso imediatamente. E depois que terminar as cortinas, quero que organize completamente a biblioteca. Todos os livros, em ordem alfabética. Berenice fez uma expressão de protesto mudo. A biblioteca tinha centenas de livros e já estava perfeitamente organizada. Sem problema, Marina respondeu calmamente. Posso perguntar se há algum critério específico que a senhora prefere? Por autor, título ou tema? A pergunta pegou Helena desprevenida. Ela estava esperando resistência, reclamação, algum sinal de que Marina estava se sentindo sobrecarregada ou injustiçada. Mas Marina perguntava sobre a organização dos livros como se fosse genuinamente interessada em fazer o melhor trabalho possível. Por autor, Helena respondeu,
perdendo um pouco da agressividade. Perfeito. Vou começar pelas cortinas e depois passo para a biblioteca. Devo conseguir terminar tudo antes do jantar. Helena saiu da cozinha se sentindo frustrada e confusa. Como era possível que Marina conseguisse fazer Helena se sentir como se ela fosse a pessoa errada na situação? Como Marina conseguia transformar ordens maliciosas em tarefas profissionais normais apenas com sua atitude? Durante a tarde, Helena passou várias vezes pela sala de estar, esperando ver Marina lutando com as cortinas pesadas, reclamando baixinho, demonstrando algum sinal de irritação. Mas toda vez que olhava, via Marina trabalhando metodicamente, com eficiência silenciosa, como se estivesse fazendo exatamente o que queria estar fazendo. À noite, durante o jantar, Augusto Castilho comentou sobre a aparência impecável da sala de estar. As cortinas estão com um aspecto excelente, ele disse, cortando o bife. Quem cuidou disso? Helena hesitou. A nova governanta. Ah, a Marina. Excelente funcionária. Muito eficiente, muito educada. Você fez uma boa escolha, querida. Helena quase engasgou com o vinho. Augusto raramente reparava nos funcionários da casa. E quando reparava, geralmente era para reclamar de algo. Mas ele estava elogiando Marina, e isso fez Helena se sentir ainda mais irritada. Depois do jantar, ela decidiu fazer uma inspeção na biblioteca. Todas as cortinas da sala de estar estavam impecavelmente limpas e recolocadas no lugar. E a biblioteca? Helena ficou boquiaberta. Não apenas todos os livros estavam perfeitamente organizados por autor, mas Marina tinha criado pequenas etiquetas discretas para facilitar a localização, tinha limpado todas as prateleiras e até mesmo tinha arranjado pequenos vasos com flores frescas em pontos estratégicos. Parecia mais um trabalho de decoradora profissional do que de uma empregada sobrecarregada cumprindo ordens maliciosas. Helena subiu para o quarto naquela noite com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, ela tinha encontrado alguém que não podia intimidar, alguém que transformava suas crueldades em oportunidades de excelência profissional, e isso a deixava profundamente inquieta. Ela se deitou na cama king size, entre lençóis de seda importada, olhando para o teto ornamentado, e se perguntou o que exatamente Marina Silva estava fazendo em sua casa, porque uma coisa estava ficando muito clara. Marina não era apenas uma governanta comum procurando trabalho. Havia algo mais ali, algo que Helena ainda não conseguia identificar. E pela primeira vez em muito tempo, Helena Castilho se sentiu vulnerável em sua própria casa. Do andar de baixo, vinha o som suave de Marina arrumando a cozinha para o dia seguinte, assoviando baixinho uma melodia que Helena não reconhecia. Era um som alegre, satisfeito, de alguém que estava exatamente onde queria estar. E isso assustava Helena mais do que ela queria admitir. Ela fechou os olhos e tentou dormir, mas não conseguia parar de pensar na forma como Marina olhava para ela. Não era com medo, não era com ressentimento, não era com submissão. Era com algo muito mais perturbador. Era com conhecimento. Como se Marina soubesse de algo sobre Helena que ela mesma preferia esquecer. E talvez soubesse mesmo. Capítulo 2. O jogo de poder. Helena acordou na manhã seguinte com um plano. Ela tinha passado a madrugada toda pensando em Marina, analisando cada gesto, cada palavra, cada olhar. Marina Silva era perigosa. Não do jeito óbvio, mas porque não se curvava, porque mantinha aquela dignidade irritante que fazia Helena se sentir pequena em sua própria casa. Mas Helena Castilho não tinha chegado aonde chegou sendo ingênua. Ela sabia como quebrar pessoas que achavam que eram fortes demais. Marina Silva ia descobrir com quem estava mexendo. A primeira oportunidade surgiu na terça-feira, quando Augusto anunciou que teria um jantar de negócios na sexta-feira. É importante, Helena. O Peterson está vindo do exterior especialmente para essa reunião. Se conseguirmos fechar esse contrato, vai ser o maior negócio da empresa nos últimos 5 anos. Helena sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de uma predadora. Deixe comigo, querido. Vai ser uma noite perfeita. Assim que Augusto saiu, Helena desceu para a cozinha, onde encontrou Marina preparando a lista de compras semanais. Berenice estava lavando louça e Carla organizava a despensa, todas trabalhando em uma harmonia silenciosa que irritou Helena imediatamente.
Marina, preciso falar com você sobre o jantar de sexta-feira. Marina levantou os olhos do caderno. Claro, senhora Castilho. Quantos convidados serão? 8 pessoas. Jantar formal, 5 pratos, vinhos importados. Quero tudo perfeito porque é um jantar de negócios muito importante. Entendido. Vou providenciar o menu hoje mesmo. Helena se aproximou mais, baixando a voz. Mas tem uma coisa, Marina. Eu estou preocupada com a capacidade da nossa equipe de lidar com um evento desse nível. Especialmente algumas funcionárias mais inexperientes. Era uma jogada suja, e Helena sabia disso. Ela estava plantando a semente da insegurança, fazendo Marina questionar a competência da equipe para depois poder culpá-la quando as coisas dessem errado. Mas Marina apenas assentiu calmamente. Compreendo sua preocupação, senhora Castilho. Vou pessoalmente supervisionar todos os preparativos. E se algo der errado? Nada vai dar errado. A certeza na voz de Marina irritou Helena profundamente. Ela queria ver dúvida, nervosismo. Marina se desmoronando sob a pressão. Mas via apenas aquela confiança tranquila que parecia inabalável. Durante os 3 dias seguintes, Helena implementou sua estratégia de sabotagem. Na quarta-feira, acidentalmente cancelou o pedido dos vinhos importados. Na quinta-feira, mudou o menu 2 vezes. Na sexta-feira de manhã, demitiu o garçom extra que Marina tinha contratado. Cada sabotagem era seguida de comentários venenosos. Marina, você tem certeza de que vai dar conta? Talvez seja melhor cancelar. Ou, espero que você não tenha prometido mais do que pode cumprir. Meu marido não tolera decepções. Mas Marina simplesmente ajustava os planos com eficiência silenciosa. Quando os vinhos foram cancelados, conseguiu outros através de um contato pessoal. Quando o menu mudou, reorganizou tudo sem reclamar. Quando o garçom foi dispensado, treinou rapidamente Carla para ajudar. Na sexta-feira à tarde, Helena desceu esperando encontrar caos. Em vez disso, encontrou a casa impecavelmente arrumada, a mesa posta com precisão militar e Marina verificando calmamente os últimos detalhes. Tudo pronto, senhora Castilho, Marina disse. O aperitivo está preparado, os pratos principais estão no tempo certo. Helena procurou alguma falha para criticar, mas não conseguiu encontrar nada. Até os arranjos florais estavam perfeitos. Os convidados chegaram às 8 em ponto. James Peterson, o investidor americano, veio com a esposa. Os outros casais eram conhecidos da alta sociedade, todos acostumados a jantares refinados. O aperitivo foi servido na sala de estar, e Helena observava cada movimento como um falcão, mas o serviço fluía perfeitamente. Carla, nervosa no início, ganhou confiança com Marina sempre por perto. Durante o primeiro prato, Helena decidiu escalar a situação. Marina, você tem certeza de que esse vinho combina com o peixe? Não queremos decepcionar nossos convidados especiais. Era uma tentativa clara de humilhar Marina, fazendo-a parecer incompetente. Mas Marina respondeu com calma devastadora. É um Sancerre Loire Valley 2019, senhora Castilho. Combina perfeitamente com o linguado ao molho de limão siciliano. É uma harmonização clássica da culinária francesa. James Peterson se impressionou. Excelente escolha. Sua governanta conhece bem vinhos, Helena. Helena forçou um sorriso, mas fervia por dentro. Marina demonstrara conhecimento muito além do esperado de uma governanta comum. Durante o segundo prato, Helena fez exigências contraditórias. O molho está salgado. Quando Marina ofereceu trocar, Helena mudou de ideia. Deixe assim, mas sirva água sem gás para todos. Depois foi a temperatura. Está quente demais. Não, agora está frio. As velas, muito altas, mas não apague, só abaixe. Cada exigência era atendida por Marina com eficiência silenciosa. Mas os convidados começaram a notar o padrão. Mrs. Peterson parecia cada vez mais desconfortável. Foi durante o terceiro prato que Helena cometeu seu maior erro. Tinha bebido mais vinho que pretendia e estava perdendo o controle. Marina, disse, interrompendo uma conversa de negócios. Você poderia explicar para nossos convidados como conseguiu aprender tanto sobre vinhos? Estou curiosa sobre seu background. A pergunta foi feita com falsa curiosidade, mas havia veneno por trás das palavras. Helena estava tentando expor Marina,
forçá-la a admitir que era apenas uma empregada sem educação fingindo conhecer coisas acima de sua condição. Marina parou por um momento. Pela primeira vez desde que chegara, Helena viu algo diferente em seus olhos. Não era medo ou constrangimento. Era uma decisão sendo tomada. Bem, senhora Castilho, Marina disse calmamente. Eu me formei em administração hoteleira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em gestão de serviços de alta gastronomia. Trabalhei por 15 anos em hotéis 5 estrelas antes de me dedicar ao serviço doméstico personalizado. O silêncio foi absoluto. Todos olharam de Marina para Helena. Uma governanta com formação universitária e 15 anos em hotéis de luxo não era o que esperavam encontrar. James Peterson quebrou o silêncio. Impressionante. Deve ter sido uma mudança e tanto, deixar a hotelaria. Foi uma escolha pessoal, Sr. Peterson. Às vezes preferimos ambientes mais íntimos. Helena sentiu como se tivesse levado um soco. Marina revelara ser altamente qualificada, mas também sugerira que escolhera trabalhar ali por razões específicas, e a forma como disse íntimos carregava uma implicação perturbadora. E por que escolheu deixar os hotéis? Mrs. Peterson perguntou. Marina hesitou uma fração de segundo. Digamos que encontrei uma situação que despertou meu interesse profissional. Helena engoliu em seco. Combinado com o olhar que Marina lhe dirigiu, ela teve a impressão de que ela mesma era essa situação. Durante o quarto prato, Helena tentou uma última jogada. Quando Marina se aproximou, acidentalmente, derrubou o vinho na toalha branca. Ai, que desastrada! Helena exclamou. Marina, você pode resolver isso rapidamente? Era uma repetição da humilhação imposta a Carla, mas direcionada a Marina. Helena queria forçá-la a se ajoelhar na frente dos convidados importantes, mas Marina simplesmente sorriu. Claro, senhora Castilho. Deixe-me buscar a toalha de reserva. Em 2 minutos, Marina removeu a toalha manchada, colocou uma nova, reposicionou tudo e serviu novo vinho. Tudo com movimentos tão fluidos que os convidados nem perceberam o acidente. Magnífico, comentou Peterson. Seu staff é bem treinado, Augusto. Raramente vejo esse profissionalismo. Helena percebeu que havia perdido completamente o controle. Cada tentativa de humilhar Marina apenas destacava sua competência. E pior, Helena estava parecendo caprichosa na frente dos convidados. Mrs. Peterson se inclinou discretamente. Sua governanta é excepcional, querida. Onde a encontrou? Estou procurando alguém qualificado. Helena sentiu pânico. Marina é única. Não sei se estaria interessada em outras oportunidades. O jantar terminou com elogios efusivos. Peterson apertou a mão de Augusto, confirmando interesse nas negociações. Era exatamente o sucesso que Helena costumava saborear, mas desta vez se sentia vazia. Depois que os convidados saíram, Augusto subiu de excelente humor. Helena foi perfeito. Peterson ficou impressionado. Que sorte ter encontrado a Marina. Helena permaneceu na sala, observando Marina e Carla limpando os vestígios da festa. A eficiência era irritante. Não havia pressa ou estresse, apenas trabalho competente. Marina, Helena chamou, a voz fria. Preciso falar com você. Marina dispensou Carla e se aproximou. Sim, senhora Castilho. Você me surpreendeu hoje à noite. Como assim, senhora? Helena caminhou até a janela. Você não me contou sobre sua formação. Administração hoteleira, 15 anos em hotéis 5 estrelas. São informações relevantes. A senhora não perguntou sobre minha formação na entrevista. Perguntou apenas se eu tinha experiência em serviço doméstico. Era verdade. Helena havia contratado Marina baseada numa recomendação da agência, sem fazer muitas perguntas. Por que uma pessoa com sua qualificação escolheria trabalhar como governanta? Marina permaneceu em silêncio, e Helena se virou para observar sua expressão. Havia algo diferente nos olhos de Marina, uma intensidade nova. Às vezes, senhora Castilho, encontramos situações que despertam nosso interesse profissional. Situações que representam desafios únicos. Que tipo de desafios? Na hotelaria, lidamos com clientes que pagam por um serviço e esperam recebê-lo. Aqui, a dinâmica é diferente, mais complexa. Helena sentiu um arrepio. Havia algo na forma como Marina falou que soava quase como uma ameaça.
Complexa como? As relações de poder em uma casa particular são fascinantes, especialmente quando há nuances na forma como o poder é exercido. Helena se virou completamente. O que exatamente você está insinuando? Não estou insinuando nada, Sra. Castilho. Apenas observando que cada ambiente tem suas características. E eu sempre fui boa em me adaptar a diferentes tipos de gestão. O modo como Marina disse gestão fez Helena perceber que estava sendo analisada há muito mais tempo do que imaginava. E pior, estava sendo julgada. Marina, quero deixar uma coisa clara. Esta é minha casa. Estas são minhas regras. Se você não consegue se adaptar, talvez seja melhor procurar outro emprego. Compreendo sua posição, Sra. Castilho, e posso assegurar que me adaptei perfeitamente. Na verdade, diria que compreendo seus métodos melhor do que a senhora imagina. Havia algo na forma como disse, compreendo seus métodos, que fez Helena se sentir exposta. Era como se Marina tivesse visto através de todas as suas máscaras. Você pode se retirar, Marina. Claro, Sra. Castilho. Boa noite. Marina se virou, mas parou na porta. Esqueci de mencionar. Mrs. Peterson me deu seu cartão hoje à noite. Disse que se eu estivesse interessada em outras oportunidades, deveria contatá-la. O sangue de Helena gelou. E você está interessada? Marina sorriu, e havia algo quase divertido na expressão. Por enquanto não. Esta situação ainda me interessa muito. Há ainda muito para aprender aqui. E com isso Marina saiu, deixando Helena sozinha com a perturbadora sensação de que havia sido ameaçada de uma forma que não conseguia compreender. Helena subiu para o quarto com as pernas trêmulas. Augusto já dormia, roncando suavemente. Ela se sentou na beirada da cama tentando processar o que havia acontecido. Marina Silva não era apenas uma governanta qualificada. Era algo muito mais perigoso. Uma mulher inteligente que havia visto através de todas as fachadas de Helena e decidido ficar para ver o que aconteceria. E pela primeira vez em muito tempo, Helena Castilho se sentiu como a presa em vez da predadora. Do andar de baixo, ela ouvia Marina fechando a casa para a noite. Cada som parecia calculado, controlado, como se Marina fosse a verdadeira dona da casa e Helena apenas uma hóspede tolerada. Helena fechou os olhos tentando dormir, mas não conseguia parar de pensar na forma como Marina havia olhado para ela. Não era desafio ou desrespeito. Era algo muito pior. Era conhecimento. Marina sabia alguma coisa. E Helena tinha a terrível sensação de que em breve descobriria exatamente o quê. Helena passou o final de semana inteiro tentando descobrir mais sobre Marina Silva. Vasculhou a internet, ligou para contatos na alta sociedade, conversou discretamente com outras famílias que usavam a mesma agência. Mas Marina parecia ter surgido do nada, como se sua vida anterior fosse um mistério completo. Na segunda-feira de manhã, Helena estava na biblioteca quando Marina apareceu com uma bandeja de café. Era uma rotina estabelecida, mas hoje Helena prestou atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Obrigada, Marina, Helena disse, observando como Marina posicionava a xícara com precisão milimétrica. Não eram movimentos de alguém que aprendeu a servir recentemente. Eram gestos automáticos, naturais, de quem tinha anos de prática. De nada, Sra. Castilho. Estava procurando algum livro específico? Helena olhou ao redor da biblioteca. Estava procurando alguma coisa, mas não eram livros. Era qualquer pista sobre quem Marina realmente era. Na verdade, Marina, eu estava pensando em nossa conversa de sexta-feira. Você mencionou que trabalhou em hotéis 5 estrelas por 15 anos. Deve ter sido interessante. Foi sim, senhora. Muito enriquecedora. E em quais hotéis você trabalhou? Meu marido e eu viajamos bastante. Talvez tenhamos nos hospedado em alguns. Marina hesitou por uma fração de segundo. Trabalhei principalmente em São Paulo e Rio. O Copacabana Palace, o Emiliano, alguns internacionais. Helena conhecia esses hotéis. Eram estabelecimentos de altíssimo padrão. Mas havia algo na forma como Marina listou os nomes que soou ensaiado, como se fosse uma resposta preparada. Marina, posso fazer uma pergunta mais pessoal? Você tem família? Marido? Filhos? Desta vez a hesitação foi mais longa. Marina virou-se lentamente para encarar Helena, e havia algo diferente em seus olhos. Uma dureza que não estava lá antes. Não, Sra. Castilho.
Não tenho família. Marina saiu da biblioteca antes que Helena pudesse fazer mais perguntas, mas deixou para trás uma atmosfera carregada de tensão. Helena tinha certeza absoluta de que havia tocado em algo que Marina preferia manter escondido. Durante a tarde, Helena decidiu fazer sua própria investigação. Ela foi até o quarto de Marina no sótão, algo que nunca havia feito antes. Tecnicamente era sua casa e ela tinha direito de ir onde quisesse, mas se sentia como uma intrusa. O quarto era simples, mas impecavelmente organizado. Cama feita com precisão militar, roupas dobradas perfeitamente no armário, mesa pequena com alguns livros sobre hotelaria. Mas foi quando Helena olhou mais de perto que encontrou algo interessante. Escondida entre as páginas de um dos livros, havia uma foto antiga. Era uma Helena muito mais jovem, talvez 25 anos, numa festa formal. Ela estava usando um vestido azul que lembrava vagamente, mas não conseguia se recordar da ocasião específica. O mais perturbador era que alguém havia circulado sua imagem com caneta vermelha. "Procurando alguma coisa, senhora Castilho?" Helena se virou tão rapidamente que quase deixou a foto cair. Marina estava parada na porta, mas não havia surpresa ou raiva em sua expressão. Apenas uma calma gelada que fez Helena se sentir como uma criança pega fazendo algo errado. "Eu estava verificando se você precisava de alguma coisa no quarto. Que consideração da sua parte." Marina entrou e fechou a porta atrás de si. "Vejo que encontrou minha pequena coleção de memórias." Helena olhou para a foto em suas mãos. "De onde você tirou isso?" "Da festa de inauguração do shopping Iguatemi Premium, em 2009. A senhora estava radiante naquela noite." Helena sentiu o sangue gelar. Ela se lembrava daquela festa agora. Foi um dos eventos mais importantes da temporada social, mas havia acontecido há mais de 15 anos. Como Marina tinha uma foto daquele evento? "Você estava lá?" "De certa forma, sim." Marina se aproximou e estendeu a mão para pegar a foto. "Sabe, senhora Castilho, é interessante como as pessoas mudam ao longo dos anos. Naquela época, a senhora era apenas a namorada de um empresário promissor. Bonita, jovem, mas ainda não tinha desenvolvido sua personalidade atual. Marina, eu não entendo o que... Deixe-me refrescar sua memória." Marina se sentou na beirada da cama. Era uma festa beneficente para crianças carentes. Muito chique, muito exclusiva. A senhora estava deslumbrante no seu vestido azul valentino. Helena franziu a testa. "Você estava trabalhando no evento?" "Não exatamente trabalhando. Eu estava servindo." Marina sorriu, mas foi um sorriso sem calor. Canapés, champanhe. Sorrisos educados para pessoas que nem me viam como ser humano. Eu era apenas parte da decoração. Uma jovem de 17 anos tentando ganhar dinheiro para ajudar a família. Helena sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. 17 anos? Em 2009? Isso faria Marina ter 32 anos agora. Marina se levantou e caminhou até a pequena mesa, onde abriu uma gaveta. Porque foi naquela noite que aprendi uma lição muito importante sobre a natureza humana. Marina retirou da gaveta um pequeno caderno encadernado em couro. Ela o abriu numa página específica e mostrou para Helena. Era um relato escrito à mão, datado de 15 de março de 2009. Eu tinha o hábito de escrever sobre as pessoas que conhecia. Uma forma de processar as experiências. Marina começou a ler. Uma loira de vestido azul pegou uma taça da minha bandeja e nem me olhou nos olhos. Quando derrubei champanhe no sapato dela por acidente, ela me tratou como se eu fosse invisível e depois reclamou com o supervisor que esse tipo de gente não deveria trabalhar em eventos importantes. Helena sentiu o estômago se contrair. Ela não se lembrava desse incidente específico, mas conhecia bem sua personalidade daquela época. Provavelmente havia feito exatamente o que Marina descreveu. Marina, se realmente fiz isso, peço desculpas. Eu era jovem e... Não precisa se desculpar, senhora Castilho. Aquela noite me ensinou muito sobre como certas pessoas veem o mundo. Marina fechou o caderno. Sabe, passei anos me perguntando que tipo de pessoa você se tornaria. Se a arrogância era apenas imaturidade ou algo mais profundo. E quando vi seu anúncio na agência de empregos, você me procurou propositalmente.
Digamos que fiquei curiosa para ver se Helena Castilho havia aprendido alguma coisa sobre humanidade nos últimos 15 anos. Helena se sentou pesadamente na única cadeira do quarto. Tudo fazia sentido agora. A forma como Marina a observava, a dignidade inabalável, o conhecimento sobre protocolos sociais. Marina não era apenas uma governanta qualificada, era alguém com uma missão. E qual é o seu veredicto? Marina inclinou a cabeça, estudando Helena. Ainda estou coletando dados. Isso é algum tipo de vingança? Vingança? Marina pareceu genuinamente surpresa. Não, senhora Castilho. Vingança seria muito simplista. Isso é mais um estudo antropológico. Helena sentiu um arrepio. Estudo de quê? De como o poder corrompe. De como pessoas que poderiam ser bondosas se tornam cruéis quando acreditam que não haverá consequências. De como a posição social pode transformar uma jovem arrogante em uma mulher que humilha empregadas por prazer. Eu não. Não? E a Carla? O episódio do vinho derramado? As tarefas impossíveis que você impõe a Berenice quando está de mau humor? Helena se levantou bruscamente. Você não tem direito de me julgar. Não conhece minha vida, minhas pressões. Não tenho direito? Marina se aproximou. E pela primeira vez havia algo perigoso em sua postura. Eu trabalhei para pessoas poderosas a vida inteira. Conheço a diferença entre pressão e crueldade gratuita. O que você quer de mim, Marina? Marina sorriu, e foi um sorriso que fez Helena recuar. Quero ver até onde você é capaz de ir. Quero entender se ainda existe algum traço de humanidade por trás dessa máscara de superioridade social. E se não existir? Aí as coisas ficam interessantes. Helena sentiu o coração disparar. Isso é uma ameaça? É uma oportunidade, senhora Castilho. Uma chance de provar que pessoas podem mudar. E se eu não quiser mudar? Marina se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Então você vai descobrir que 15 anos é tempo suficiente para uma menina humilhada se tornar uma mulher muito perigosa. Helena ficou sozinha no quarto, cercada pela sensação perturbadora de que sua vida havia acabado de virar de cabeça para baixo. Marina Silva não era apenas uma empregada com agenda própria. Era alguém que a conhecia melhor do que ela conhecia a si mesma. Durante o jantar, Helena observou Marina servindo a mesa com eficiência silenciosa. Augusto comentava animadamente sobre os avanços nas negociações com Peterson, mas Helena mal ouvia. Estava hipnotizada pelos movimentos precisos de Marina. Helena, você está bem? Augusto perguntou. Está muito quieta hoje. Estou ótima, querido. Apenas pensando. Pensando em quê? Helena olhou para Marina. Em como às vezes conhecemos pessoas há anos sem realmente saber quem elas são. Marina parou por uma fração de segundo, mas logo retomou o trabalho. É verdade. Augusto concordou. Como a Marina, por exemplo. Quem imaginaria que teríamos tanta sorte? Helena forçou um sorriso. Realmente. Marina é única. Depois do jantar, Helena subiu para o quarto mais cedo. Ela precisava processar tudo o que havia descoberto, fazer um plano sobre como lidar com a situação. Marina tinha cartas na manga que Helena nem imaginava. Ela abriu o laptop e começou uma pesquisa mais específica. Se Marina Silva tinha trabalhado nos hotéis que mencionou, deveria haver registros, referências, algum rastro digital. Foi quando encontrou algo interessante. Uma notícia de 2 anos atrás sobre um escândalo em um hotel 5 estrelas de São Paulo. Uma funcionária havia denunciado práticas abusivas contra empregados. A funcionária não era identificada, mas o hotel era o Emiliano, um dos locais que Marina havia mencionado. Um padrão começou a se formar na mente de Helena. Marina não era apenas alguém que observava injustiças passivamente. Era alguém que agia quando via abuso de poder. E agora, ela estava na casa dos Castilho, observando, analisando, coletando dados. Helena fechou o laptop com um estalo seco. Ela estava sendo estudada como um rato de laboratório por alguém que havia feito carreira derrubando pessoas poderosas que abusavam de sua posição. Na manhã seguinte, Helena desceu para o café da manhã com um plano. Se Marina queria jogar jogos psicológicos, ela descobriria que Helena Castilho não era uma adversária fácil. Bom dia, Marina, Helena disse alegremente quando Marina apareceu com o café. Dormiu bem? Muito bem. Obrigada, senhora Castilho. Que bom. Sabe,
Eu estava pensando em nossa conversa de ontem, sobre pessoas mudarem, sobre segundas chances. Marina a observou cuidadosamente. Sim, acho que você tem razão. É importante reconhecermos nossos erros passados e tentarmos ser melhores. Helena sorriu docemente. Na verdade, gostaria de fazer algumas mudanças na forma como gerencio a casa. Que tipo de mudanças? Bem, para começar, acho que todas as funcionárias merecem mais responsabilidades. A Carla poderia assumir tarefas mais complexas. E a Berenice merece finalmente ter aquelas férias que vem adiando. Marina franziu ligeiramente a testa. A senhora quer que eu organize essas mudanças? Na verdade, não. Quero que você supervise pessoalmente cada detalhe. Afinal, como você mesma disse, gerenciamento é sobre cuidar das pessoas. Quero ver como você cuida das pessoas quando está realmente no comando. Helena viu a compreensão se acender nos olhos de Marina. Era uma jogada inteligente. Dar a Marina exatamente o que ela dizia querer, mas de uma forma que a exporia a críticas se algo desse errado. Seria uma honra, senhora Castilho. Ótimo. E Marina? Helena se inclinou para a frente. Quero que saiba que admiro muito seu comprometimento com a justiça social. É raro encontrar alguém com princípios tão fortes. Marina a estudou por um longo momento. Obrigada, senhora. Vou fazer o meu melhor para não decepcioná-la. Tenho certeza de que não vai. Afinal, você teve 15 anos para se preparar para este momento. O sorriso que passou pelo rosto de Marina foi quase imperceptível, mas Helena o captou. Era um sorriso de reconhecimento, de alguém que acabara de perceber que o jogo havia mudado de patamar. Com sua permissão, vou começar a implementar as mudanças hoje mesmo. Por favor. E Marina? Estarei observando tudo de perto. Para aprender, é claro. Depois que Marina saiu, Helena se recostou na cadeira com satisfação. Duas podiam jogar esse jogo. Marina queria ver até onde Helena era capaz de ir. Então, ela descobriria que Helena Castilho não havia chegado onde estava sendo previsível. A guerra havia oficialmente começado, e Helena pretendia vencer. 2 semanas se passaram desde que Helena havia dado carta branca a Marina para reorganizar a dinâmica da casa. E o resultado estava sendo exatamente o oposto do que Helena esperava. Em vez de cometer erros que a expusessem, Marina estava transformando a mansão Castilho no ambiente de trabalho mais harmonioso que já existira ali. Carla havia florescido sob a tutela de Marina. A jovem tímida que chegara tremendo de medo agora servia jantares com a confiança de uma profissional experiente. Berenice, que finalmente tirara suas férias merecidas, voltara renovada e motivada. Até mesmo a rotina da casa fluía com uma eficiência que impressionava o próprio Augusto. Helena observava tudo isso com uma mistura de irritação e admiração relutante. Marina não estava apenas cumprindo seu papel. Estava sendo genuinamente boa no que fazia. E pior ainda, as outras empregadas a adoravam. Foi na manhã de quinta-feira que Helena decidiu escalar o jogo. Ela havia passado a noite planejando uma situação que colocaria Marina numa posição impossível. Augusto anunciara que faria uma festa de caridade no sábado, apenas 3 dias de antecedência, e Helena sabia que essa era sua chance. Marina! Helena chamou quando a encontrou na cozinha, organizando o menu da semana. Preciso falar com você sobre a festa de sábado. Marina levantou os olhos do caderno. Claro, senhora Castilho. Quantas pessoas serão? 50 convidados. Jantar completo, música ao vivo, decoração temática. E Helena sorriu com falsa doçura. Esqueci de mencionar que será uma festa à fantasia. Tema: época vitoriana. Marina não demonstrou nenhum piscar de surpresa. Entendido. Vou começar a organizar hoje mesmo. Tem certeza de que consegue? São apenas 3 dias, e é uma festa bem mais complexa que o jantar com Peterson. Tenho certeza, senhora Castilho. Helena saiu da cozinha frustrada. Ela havia criado propositalmente uma situação quase impossível. 3 dias para organizar uma festa temática para 50 pessoas. Qualquer pessoa normal entraria em pânico ou pelo menos demonstraria preocupação. Mas Marina continuava com aquela calma irritante. Durante os 2 dias seguintes, Helena observou Marina trabalhar como uma máquina. Ela contratou fornecedores, organizou decorações, coordenou com músicos e ainda encontrou tempo para treinar Carla e Berenice nos protocolos específicos para uma festa vitoriana.
Era como assistir a uma sinfonia sendo conduzida por um maestro experiente. Na sexta-feira à noite, Helena fez uma inspeção esperando encontrar pelo menos alguns problemas que pudesse usar contra Marina. Em vez disso, encontrou o salão principal transformado em um cenário saído diretamente do século XIX. Cortinas de veludo, arranjos florais elaborados, candelabros de cristal e até mesmo uma pequena orquestra de câmara ensaiando no canto. Impressionante, Augusto disse, aparecendo ao lado de Helena. Marina realmente se superou desta vez. Helena forçou um sorriso. Realmente. Vamos ver como ela se sai com os convidados amanhã. O sábado chegou, e Helena desceu as escadas vestida como uma dama vitoriana, com espartilho, anquinhas e tudo mais. Ela havia escolhido propositalmente um visual que exigia assistência constante, planejando sobrecarregar Marina durante a festa. Mas quando chegou ao salão, encontrou Marina vestida como uma governanta vitoriana perfeita, coordenando os preparativos finais com eficiência silenciosa. Carla e Berenice também estavam fantasiadas adequadamente e pareciam saber exatamente o que fazer. Os convidados começaram a chegar às 8. Helena reconheceu rostos familiares da alta sociedade, todos impressionados com a ambientação e o nível de detalhamento da festa. Dr. Roberto Mendes chegou vestido como um cavalheiro vitoriano e elogiou imediatamente a decoração. Helena, isso está fantástico. Quem organizou tudo? Marina, nossa governanta. Helena respondeu através dos dentes. Impressionante. Ela tem um talento natural para eventos. A festa fluiu perfeitamente. A comida estava deliciosa. O serviço impecável. A música no tom certo. Helena procurava desesperadamente por alguma falha, algum erro que pudesse usar para criticar Marina depois. Mas não encontrava nada. Foi durante o discurso de Augusto sobre a instituição de caridade beneficiada pela festa que Helena decidiu tomar uma atitude drástica. Ela havia bebido mais champanhe do que era sensato e estava perdendo a paciência com a perfeição irritante de Marina. Quando Marina se aproximou para servir mais champanhe, Helena fez um comentário alto o suficiente para vários convidados ouvirem. Marina, você está fazendo um trabalho maravilhoso esta noite. Deve estar se sentindo muito orgulhosa de si mesma. Havia veneno escondido nas palavras, mas Marina apenas sorriu educadamente. Obrigada, senhora Castilho. É um prazer servir. Tenho certeza de que é, especialmente considerando suas origens humildes. Um silêncio constrangedor se fez ao redor. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Margaret Sinclair, a esposa do juiz, franziu a testa claramente desaprovando o comentário. Marina permaneceu impassível. Todos nós temos nossas origens, senhora Castilho. O importante é o que fazemos com as oportunidades que recebemos. Muito filosófico. Helena riu, mas foi um riso cortante. E me diga, Marina, o que você acha que merece por todo esse esforço? A pergunta pendia no ar como uma bomba prestes a explodir. Vários convidados pararam suas conversas para prestar atenção. Helena estava claramente criando uma situação humilhante para Marina na frente de toda a alta sociedade local. Marina a olhou diretamente nos olhos por um longo momento. Então, para surpresa de todos, ela sorriu. Mas desta vez, não foi um sorriso educado e submisso. Foi um sorriso que carregava conhecimento, confiança e algo que Helena não conseguia identificar. Acho que mereço respeito, senhora Castilho. Assim como qualquer pessoa que trabalha honestamente e trata os outros com dignidade. Respeito. Helena repetiu, como se a palavra tivesse gosto amargo. E você acha que conquistou respeito fingindo ser algo que não é? Fingindo? Marina inclinou a cabeça. Eu nunca fingi ser nada além do que sou, senhora Castilho. Talvez a pergunta seja, a senhora tem certeza de que está sendo autêntica consigo mesma? O salão ficou em silêncio absoluto. Era uma inversão completa da dinâmica de poder. Marina havia acabado de questionar a autenticidade de Helena na frente de 50 convidados influentes. Helena sentiu o sangue ferver. Como você ousa? Como eu ouso o quê, senhora? Marina perguntou calmamente. Ser honesta? Trabalhar com dedicação? Tratar as pessoas com respeito independente de sua posição social? Margaret Sinclair
se aproximou do grupo, claramente interessada na conversa. Marina, você fala com muita sabedoria. De onde vem essa perspectiva? Marina olhou para Helena antes de responder. E Helena teve a terrível sensação de que estava prestes a cair numa armadilha que nem sabia que existia. Da experiência, senhora Sinclair. Trabalhei em muitos lugares diferentes, conheci muitos tipos de pessoas. E aprendi que o caráter de uma pessoa se revela não na forma como trata seus superiores, mas na forma como trata aqueles que considera inferiores. Muito bem colocado, Dr. Mendes comentou, juntando-se ao grupo. Helena, você tem sorte de ter alguém tão sábia trabalhando para você. Helena percebeu que estava perdendo completamente o controle da situação. Em vez de humilhar Marina, ela havia criado uma oportunidade para Marina brilhar ainda mais. E pior, os convidados estavam claramente do lado de Marina. Marina, Helena disse, a voz tremendo de raiva contida. Acho que já falou demais por esta noite. Tem razão, senhora Castilho. Afinal, meu trabalho é servir, não filosofar. Marina fez uma reverência perfeitamente vitoriana. Com licença, vou verificar a sobremesa. Mas antes de se afastar, Marina se virou mais uma vez para Helena, e dessa vez seu sorriso foi diferente. Era um sorriso que dizia, eu sei exatamente quem você é, e agora todos estes convidados também sabem. Helena passou o resto da festa numa névoa de champanhe e humilhação. Os convidados continuaram elogiando Marina sempre que possível, e alguns até fizeram comentários sutis sobre como era refrescante ver alguém com tanta classe e dignidade. Quando o último convidado saiu, Helena subiu para o quarto sem falar com ninguém. Ela se sentou na beirada da cama, ainda vestida como uma dama vitoriana, e finalmente admitiu para si mesma que havia perdido. Marina não havia apenas resistido a todas as suas tentativas de sabotagem. Ela havia transformado cada ataque em uma oportunidade de demonstrar sua própria superioridade moral. E na festa desta noite, Helena havia se exposto como mezinha e cruel, na frente de algumas das pessoas mais influentes da cidade. Era quase meia-noite quando ouviu uma batida suave na porta. Entre, ela disse, esperando que fosse Augusto. Mas foi Marina quem entrou, ainda vestida como governanta vitoriana, carregando uma bandeja com chá. Achei que a senhora poderia querer um chá antes de dormir, Marina disse, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Helena a olhou com desconfiança. Por quê? Porque foi uma noite longa para todas nós. Marina se sentou na poltrona ao lado da cama, algo que nunca havia feito antes. E acho que chegou a hora de termos uma conversa honesta. Helena se endireitou. Sobre o quê? Sobre o que acontece agora, senhora Castilho. Porque esta noite mudou tudo e nós duas sabemos disso. Helena pegou a xícara de chá com mãos trêmulas. O que você quer, Marina? Marina a estudou por um longo momento. Quero que você pare. Pare o quê? De tratar as pessoas como se fossem inferiores a você. De humilhar funcionários por prazer. De usar seu poder para magoar pessoas que não podem se defender. Helena tomou um gole de chá. E se eu não parar? Então todo mundo vai saber exatamente quem Helena Castilho realmente é. Marina se levantou. E acredite, senhora, depois desta noite, as pessoas já estão começando a ver através da sua máscara. Helena ficou sozinha com seu chá e a terrível certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. Helena acordou na manhã seguinte com uma ressaca emocional devastadora. A festa havia sido um sucesso pelos padrões de todos os outros, mas para ela tinha sido uma humilhação pública. Cada elogio que os convidados fizeram a Marina havia sido como uma facada na sua autoridade. Ela desceu para o café da manhã, esperando encontrar Marina com um ar de superioridade, talvez até mesmo insolente depois dos eventos da noite anterior. Em vez disso, encontrou Marina preparando a mesa com a mesma eficiência discreta de sempre, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, senhora Castilho, Marina disse educadamente. Como a senhora dormiu? Helena a estudou, procurando sinais de sarcasmo ou triunfo, mas não encontrou nada além de profissionalismo genuíno. Bem, Helena mentiu. A festa foi interessante ontem à noite. Foi um prazer organizar. Os convidados pareceram se divertir muito. Augusto apareceu na sala de jantar de excelente humor, ainda falando sobre o sucesso da festa. Helena, você viu os comentários que recebi hoje de manhã?
Todo mundo está falando sobre como foi perfeito. E as doações para a caridade ultrapassaram nossas expectativas. Helena forçou um sorriso. Que maravilha, querido. E a Marina? Augusto continuou. Ela realmente se superou. Vários convidados perguntaram onde a encontramos. Margaret Sinclair até me disse que nunca viu um evento tão bem organizado. Helena sentiu como se estivesse sendo lentamente estrangulada. Cada elogio a Marina era uma lembrança de como havia perdido o controle na noite anterior. Durante a semana seguinte, Helena tentou voltar à sua rotina normal, mas descobriu que algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica da casa. As outras empregadas, que antes caminhavam em ovos ao redor dela, agora demonstravam uma confiança sutil que não existia antes. Carla, especialmente, havia se transformado completamente. A jovem tímida que chegara tremendo agora, servia as refeições com postura ereta e olhava Helena diretamente nos olhos quando falava. Não era desrespeito, mas também não era a submissão cega que Helena estava acostumada a inspirar. Foi na quinta-feira que Helena percebeu o que realmente estava acontecendo. Ela havia descido para a cozinha buscar um copo d'água e encontrou Marina conversando baixinho com Berenice e Carla. As três pararam de falar quando a viram, mas Helena captou fragmentos da conversa. Sempre lembrem que vocês merecem respeito. Não precisam aceitar tratamento inadequado de ninguém. Dignidade não depende de posição social. Marina estava ensinando as outras empregadas a se valorizarem. Estava dando a elas exatamente o que Helena havia passado anos tentando tirar: autoestima e senso de valor próprio. Marina, Helena disse, tentando manter a voz firme. Posso falar com você em particular? Marina dispensou as outras com um aceno e seguiu Helena até a biblioteca. Helena fechou a porta e se virou para enfrentar Marina. Todas as frustrações da semana explodindo de uma vez. O que você está fazendo com minhas funcionárias? Marina a olhou com aquela calma irritante. Estou fazendo meu trabalho, senhora Castilho. Seu trabalho não inclui dar aulas de autoestima para as empregadas? Inclui sim. Funcionárias confiantes trabalham melhor, são mais eficientes e criam um ambiente mais harmonioso. Achei que a senhora valorizava a eficiência. Helena cerrou os punhos. Não me venha com essa. Você está deliberadamente minando minha autoridade nesta casa. Sua autoridade baseada em quê, senhora Castilho? Em fazer as pessoas se sentirem pequenas? Em humilhar quem não pode se defender? Essa não é autoridade real. É apenas bullying disfarçado de hierarquia social. As palavras atingiram Helena como bofetadas. Como você ousa? Como eu ouso falar a verdade? Marina se aproximou, e pela primeira vez desde que chegara na casa, havia fogo em seus olhos. Você quer saber a verdade, senhora Castilho? Eu não vim aqui apenas para trabalhar. Vim aqui para ver se Helena Castilho havia aprendido alguma coisa sobre humanidade nos últimos 15 anos. E qual é o seu veredicto? Marina a estudou por um longo momento. Você não aprendeu nada. Na verdade, piorou. A jovem arrogante se tornou uma mulher cruel que sente prazer em fazer outros sofrerem, e isso termina hoje. Helena sentiu o sangue gelar. Isso termina hoje? O que você quer dizer? Marina caminhou até a escrivaninha e pegou um envelope que Helena não havia notado antes. Isto é minha carta de demissão, efetiva imediatamente. Você não pode simplesmente sair. Posso sim, e vou. Marina se virou para a porta, mas parou. Ah? E senhora Castilho? As outras empregadas também estão saindo. Berenice já encontrou outro emprego. E Carla vai trabalhar com uma família que conheci durante a festa. Elas merecem patrões que as tratem com dignidade. Helena sentiu o mundo desabar. Vocês não podem fazer isso. Eu vou dar péssimas referências para todas. Marina sorriu, mas foi um sorriso triste. As referências de quem, senhora Castilho? Da mulher que humilhou funcionários na frente de 50 pessoas influentes? Acho que as pessoas já sabem que tipo de patroa a senhora é. E com isso, Marina saiu da biblioteca, deixando Helena sozinha com a devastadora realização de que havia perdido tudo. Nas semanas seguintes, Helena tentou contratar novas empregadas, mas descobriu que sua reputação a havia precedido. As agências eram evasivas,
As candidatas recusavam ofertas. E algumas até mencionaram problemas com o tratamento de funcionários como motivo da recusa. Margaret Sinclair, que conhecia toda a alta sociedade da cidade, havia espalhado discretamente a palavra sobre o comportamento de Helena na festa. Não de forma maliciosa, mas como um aviso amigável para outras famílias sobre questões de caráter. Foi Augusto quem finalmente confrontou Helena sobre a situação. Helena, precisamos conversar. Estou recebendo comentários desconfortáveis sobre como você trata os funcionários. Helena tentou manter a compostura. São apenas fofocas, Augusto. São. Porque 3 empregadas saíram da nossa casa na mesma semana. E agora não conseguimos contratar ninguém. Isso não são fofocas, são consequências. Helena se viu obrigada a fazer algo que nunca imaginou ter que fazer. Refletir honestamente sobre seu comportamento. Com a casa vazia e silenciosa, ela passou horas caminhando pelos cômodos, lembrando de todas as pequenas crueldades que havia praticado ao longo dos anos. Foi durante uma dessas caminhadas que encontrou uma carta deixada na mesa da cozinha. Era de Marina. Senhora Castilho, espero que esta carta a encontre disposta a refletir sobre os eventos recentes. Não escrevo para magoá-la, mas para oferecer uma última oportunidade de crescimento. Você tem tudo na vida: dinheiro, posição social, um marido que a ama. Mas escolheu usar essas bênçãos para fazer outras pessoas se sentirem pequenas. Isso não a torna poderosa, apenas a torna vazia. As verdadeiras líderes elevam as pessoas ao seu redor. Inspiram lealdade através do respeito, não do medo. Constroem seu poder, ajudando outros a encontrar o seu. Ainda há tempo para você se tornar a pessoa que poderia ter sido. Mas isso requer coragem para admitir seus erros e humildade para mudar. Se algum dia quiser aprender o que significa liderança verdadeira, você sabe onde me encontrar. Com esperança de sua transformação, Marina Silva. Helena releu a carta várias vezes, cada palavra ecoando em sua mente como um sino tocando. Pela primeira vez em anos, ela chorou. Não de raiva ou frustração, mas de reconhecimento doloroso de quem havia se tornado. Levou 3 meses para Helena tomar coragem de procurar Marina. Ela a encontrou trabalhando em uma casa de repouso para idosos, onde havia implementado programas que tratavam os residentes com dignidade extraordinária. Marina, Helena disse quando a encontrou no jardim da instituição. Posso falar com você? Marina se virou e Helena viu surpresa genuína em seus olhos. Senhora Castilho, eu vim pedir desculpas por tudo. Você estava certa sobre mim, sobre quem eu me tornei. Marina a estudou por um longo momento. E o que você pretende fazer a respeito? Aprender, mudar, se você me der uma chance. Marina sorriu, e pela primeira vez, foi um sorriso caloroso. Todos merecem uma segunda chance, Helena. Especialmente aqueles corajosos o suficiente para admitir que precisam dela. 6 meses depois, Helena estava de volta à sua casa, mas como uma pessoa completamente diferente. Ela havia contratado novas empregadas, mas desta vez as tratava como pessoas valiosas, não como propriedades. Pagava salários justos, oferecia benefícios adequados e, mais importante, tratava cada funcionária com o respeito que merecia. A transformação não passou despercebida. Augusto comentava constantemente sobre como Helena parecia mais feliz, mais leve. Os convidados notavam a atmosfera positiva da casa. E lentamente, a reputação de Helena na comunidade começou a se reconstruir. Marina visitava ocasionalmente, não como empregada, mas como amiga. E sempre que visitava, sorria ao ver como Helena havia encontrado seu caminho de volta à humanidade. Você sabe, Marina disse durante uma dessas visitas, sempre acreditei que pessoas podem mudar. Mas você foi a prova de que nunca é tarde demais para se tornar quem deveríamos ter sido desde o início. Helena sorriu, finalmente compreendendo que o verdadeiro poder não vinha de fazer outros se sentirem pequenos, mas de ajudá-los a crescer. E que a maior vitória não era dominar outros, mas dominar a si mesma. A menina que havia humilhado uma garçonete de 17 anos havia finalmente aprendido o que significava dignidade. E na aprendizagem, havia encontrado não apenas redenção, mas uma versão de si mesma que valia a pena ser.